me acompanha no Instagram e segue meus stories, acho que não era mais segredo nenhum para onde eu estava me mudando. Muitas pessoas acertaram. Eu tô morando nos Estados Unidos, se você já veio para cá, você sabe onde eu tô, e hoje eu tô aqui no bairro de Celebration, que um dos moradores ilustres desse bairro não é nada mais nada menos que o Silvio Santos. Vamos ver se eu encontro ele por aqui e começo a tietá-lo. Eu tô morando aqui perto, provisoriamente, e eu vou explicar os motivos pelos quais, depois de 12 anos morando em Sydney, na Austrália, eu decidi sair do país e mudar para outro lugar. Mas antes de explicar isso, eu preciso explicar o processo, o que aconteceu, que me fez pensar em sair de lá e todo o processo que me trouxe até aqui. Eu estava trabalhando no Google, na Austrália, como Analytical Lead, já era cidadão australiano desde 2011 com a minha esposa. Tive minhas filhas na Austrália, é um país que eu gosto bastante, mas há algum tempo eu já estava pensando em sair da cidade de Sydney, pelos motivos que eu vou explicar daqui a pouco. Durante esse tempo, surgiram 3 oportunidades para mim. Uma foi pelo próprio Google, para me mudar para Melbourne. A segunda foi uma possibilidade no Facebook. Eu recebi um contato de uma recrutadora do Facebook. E a terceira opção foi vir aqui para a Flórida, nos Estados Unidos. A primeira opção que surgiu foi a de Melbourne. Melbourne é uma cidade que é extremamente fria 6 meses do ano. Tem uma temperatura amena nos outros 4 meses e 2 meses é bastante quente. A segunda opção do Facebook apareceu junto com a opção aqui de Orlando. Só que o Facebook, a vaga era em Londres. Mas quem tem filhos na idade que a gente tem, geralmente dizem que Londres não é a cidade ideal. Mas o principal que me fez vir para Orlando é que é uma cidade que eu gosto muito. Eu tive uma oportunidade há um tempo atrás de morar na Califórnia, trabalhando aqui nos Estados Unidos, e eu preferi ficar em Sydney, na Austrália. Durante esse tempo em Sydney, na Austrália, me surgiu uma outra oportunidade para trabalhar numa empresa muito legal, que vem crescendo muito, aqui na Califórnia também, e eu acabei não topando, porque não era minha vontade ir para a Califórnia. Mas Orlando, em contrapartida, é uma cidade que eu sempre gostei muito, eu sempre gostei bastante da Flórida, eu gosto das pessoas, eu gosto do clima, eu gosto do estilo de vida que se tem aqui, e principalmente é uma cidade que o custo-benefício é muito bom. Você consegue ter uma boa qualidade de vida sem gastar uma fortuna. Deve ser por isso que o Silvio Santos mora aqui. Até o Silvio tá aqui, ó, Silvio Santos. Bom, minha primeira opção sempre foi Orlando, mas todo mundo me pergunta: mas Jerry, por que você largou a Austrália depois de 12 anos? Você que escrevia um blog sobre a Austrália, você que falava sobre a Austrália, você que tinha vídeos sobre a Austrália, por que você largou a Austrália depois de 12 anos para mudar para os Estados Unidos? They are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take them away! O primeiro motivo é que eu sempre amei a Austrália. Sempre gostei muito de viver na Austrália, até a hora que eu tive filhos. Eu acho que Sydney é a cidade ideal para você morar quando você é solteiro, para você morar quando você é casado sem filhos, quando você está trabalhando. Porém, foi uma cidade que acabou me sufocando na hora que eu tive filhos. E por que isso? Primeiro que o custo de vida em Sydney é muito alto. Mesmo comigo e com a minha esposa trabalhando, estava ficando difícil manter o estilo de vida e a qualidade de vida que a gente queria morando em Sydney. O segundo motivo, eu acho que o povo australiano é um pouco mais reservado. Nunca me incomodou, sempre me dei muito bem com os australianos, tenho uma admiração, aprendi muitas coisas com os australianos, tenho bastante respeito pelos australianos e pela cultura australiana, mas depois que eu tive filhos, algumas das minhas prioridades mudaram e algumas coisas que não me incomodavam tanto no passado começaram a me incomodar um pouco. O terceiro ponto, é claro, eu sempre gostei dos Estados Unidos. Muita gente que não veio para cá ou que nunca morou aqui tem uma ideia completamente errada do país. O povo americano é um povo sensacional. A gente está aqui há uma semana, eu vejo as pessoas vindo brincar com a minha filha, outras crianças, interagindo bastante com ela. A gente já teve contato com várias pessoas, a gente tem a bênção de ter amigos que já moram aqui e que vivem aqui, e que nos receberam super bem. Então a gente se sente muito bem acolhido aqui. Então foi essa uma decisão de vir para cá inicialmente. O outro motivo não é bem um motivo, mas é uma situação um pouco engraçada. Eu morei por um tempo aqui nos Estados Unidos em 2010. Nesse tempo eu tive uma oportunidade, uma oferta de trabalho para trabalhar aqui, para morar aqui na Califórnia, mas ao mesmo tempo saiu a nossa residência permanente na Austrália. Então a gente decidiu voltar para a Austrália por causa disso. Mas eu gostei muito daqui, eu tive uma experiência muito boa e para todo mundo que eu encontrava e conversava na Austrália, eu falava que os Estados Unidos era um país incrível, as pessoas eram pessoas muito legais e que minha experiência tinha sido incrível aqui. Por isso que eles são mais alegres que nós. Os americanos são muito melhores. O mais engraçado é que muitos brasileiros discordavam de mim.
e falavam, não, a Austrália é o melhor país do mundo, eu jamais sairia daqui. E todos eles, sem exceção, que discordaram de mim, estão morando nos Estados Unidos hoje. Eles fingem que não lembram do que eles falaram, mas coincidentemente aconteceu também depois que eles tiveram filhos. Mas eu gosto desses aspectos da cultura americana, eu gosto do estilo de vida que os americanos criaram, eu gosto desse sonho americano que foi desenvolvido aqui. Lá eles estão sempre rindo, levando o American Way of Life deles. E eu gosto como a maneira como as pessoas interagem aqui. Como eu falei, eu tive aqui em 2010 e eu fiquei impressionado com a receptividade que eu tive aqui naquela época. Fui trabalhar numa empresa, todo mundo me tratou super bem, as pessoas me pegavam no hotel, me levavam para sair, me levavam para viajar, pessoas que eu nunca conheci antes, me trataram com um carinho tremendo aqui. Isso me fez ter uma imagem muito boa do americano e que se provou verdade ao longo dos anos. Às vezes que eu vim aqui, às vezes que eu passei por aqui, eu sempre fui muito bem recebido, tanto por americanos como por brasileiros que moram aqui. O próximo motivo, não sei se já é o quarto ou o quinto, é o preço dos imóveis na Austrália. O preço dos imóveis na Austrália está abusivo. A maioria dos meus amigos que compraram imóveis recentemente, eles mudaram para lugares muito longe. Então no meu caso eu tinha que optar ou morar num bairro que eu gostasse muito de aluguel, num apartamento pequeno, ou mudar para um lugar muito distante, que eu teria que pegar 1h30 de trem para chegar ao trabalho, ou que eu teria que dirigir por horas até chegar ao trabalho para voltar. E isso não era uma opção para a gente. Um outro fator é que Sydney começou a se tornar uma cidade muito cheia e com muitos imigrantes. Eu sou um imigrante, então eu posso falar a respeito. Eu acho que muito da cultura australiana tem sido impactada pela alta imigração que está tendo no país. Então coisas que não aconteciam antes, principalmente nas grandes metrópoles como Sydney, estão começando a acontecer. Você começa a notar que não é todo mundo que compartilha daquele Australian Way of Life hoje. Uma outra coisa, o custo de commuting, ou seja, de você ir do trabalho para casa, aumentou absurdamente. Então só para ir para o trabalho eu gastava cerca de $400 por mês. Então se tornou um país muito caro, porque você gasta muito com aluguel, você gasta muito com transporte e no meu caso, principalmente que tem filhos, a gente gastava muito com child care, que seria em português a creche. Até os seus filhos completarem 5 anos de idade, eles não podem ir para a escola pública, eles têm que ir para um child care e você paga. O governo dá um rebate pequeno no meu caso para o child care. Mas no caso, se eu quisesse deixar as minhas 2 filhas em tempo integral no child care, o custo total seria em torno de $8.000 por mês, dos quais eu teria que pagar $5.000 do meu bolso. Então, por causa disso, a vida de quem tem filhos acaba ficando muito cara. Muitos amigos meus, mas muitos amigos meus, de brasileiros a australianos, saíram de Sydney. Mas, apesar de tudo, eu acho Sydney uma cidade fantástica, eu acho a Austrália um país incrível. Se você está indo como estudante, eu acho que é uma experiência fabulosa, vale muito a pena estudar na Austrália, principalmente em Sydney e Melbourne, que são cidades que eu acho fenomenais. É um país que tem muita oportunidade para quem está chegando, muitas oportunidades de emprego, então é um país com um número de oportunidades incríveis. É um país da onde veio 2 dos maiores presentes da minha vida, que são as minhas filhas. Então eu sou sempre grato pela Austrália. Inclusive no último ano eu comecei a comer Vegemite diariamente. Is it Vegemite? Mas é isso, eu tô agora aqui nos Estados Unidos. Quem sabe começa daqui a pouco o Brasil e Estados Unidos, já tinha o Brasil e a Austrália. E depois eu vou contar mais pra vocês o que eu tô fazendo aqui, quais são os meus objetivos aqui, onde eu tô morando. Você vai acompanhar a minha história aqui. Tá muito engraçado voltar a ter a vida de imigrante, porque a gente está passando por todo o processo que a gente passou no começo da Austrália de novo aqui. Só que agora, por um lado, é um pouco mais difícil que a gente está com filhos, e por outro lado é um pouco mais fácil porque a gente já está mais maduro e fala inglês e conhece bem o idioma, então em alguns aspectos está mais fácil sim. Mas tem uma história engraçada que eu preciso contar que aconteceu comigo no segundo dia aqui. Eu fui no Walmart comprar uma cadeirinha de bebê para minha filha. Comprei, a caixa veio selada, peguei a cadeirinha, saí do supermercado e quando eu cheguei no carro, a caixa selada, eu abri e em vez da cadeirinha que eu tinha comprado, tinha uma cadeirinha velha, vomitada, nem era da mesma marca, era um modelo horrível. E eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Porque se eu chegar para a mulher e for devolver a cadeirinha e falar, olha, veio uma cadeirinha velha dentro da caixa lacrada, ela vai achar que eu fui no meu carro, pus a cadeirinha, peguei a velha que estava lá e troquei, enfiei na caixa e quero devolver.
Mas eu tive que ir lá, eu fui lá e falei, olha, isso nunca me aconteceu antes, eu nunca vi uma situação dessa na minha vida, mas tinha uma cadeirinha vomitada. Eu abri a caixa e saiu uma cadeirinha vomitada. Você pode olhar pra câmera, se tiver uma câmera no estacionamento, pelo amor de Deus, olha que você vai ver que não fui eu que tirei a cadeirinha e pus ali. Eles prontamente trocaram a cadeirinha pra mim, me deixaram pegar a cadeirinha nova de novo. Eu fiz questão de abrir a caixa na hora ali pra ver. Essa foi uma das histórias que eu passei aqui já, mas provavelmente vão ter muitas outras, espero que boas, e eu vou estar compartilhando com vocês aqui. Bom, espero que vocês estejam me seguindo, vou continuar falando sobre a Austrália, agora também falando sobre os Estados Unidos. Se tiver qualquer pergunta, coloca aqui. Não esquece de dar o like no canal, dá um like, compartilhe, põe seu comentário aqui embaixo e principalmente me segue aqui no canal, que eu vou estar passando muitas informações para você. Meu objetivo aqui no canal é te ajudar.